Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 a seguir, para glória e honra do nome santo do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Louvado seja Deus. Com 2 cobriu seus rostos, né? Com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja Deus. Porque esses serafins estavam por cima dele, né? Porque esses serafins tinham, né, 6 asas. Louvado seja Deus. O porquê de tudo isso, né? Santo é o Senhor, adorado seja Deus. Isaías começa, louvado seja Deus, a dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, né, ele viu também ao Senhor assentado, olha só, ele viu também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, né? Louvado seja Deus. Isso certamente Isaías, né? Louvado seja Deus, dizendo que ele viu, né? Também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, quando? No ano em que morreu o rei Uzias. Santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Imagina, meu irmão, minha irmã, certamente tamanha foi esta ou essa visão que teve certamente quem? O profeta Isaías. Ao ponto dele declarar e dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías dizendo, né, que ele viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, né? Louvado seja Deus. E o seu séquito, segundo Isaías, enchia o templo, né? Louvado seja Deus. Serafins estava por cima dele. Cada um desses serafins tinham 6 asas. Com 2 cobriu seus rostos, né? E com 2 cobriu seus pés, e com 2 eles voavam. Esses serafins, com 2 asas, eles voavam. E então esses serafins clamavam uns aos outros, ou uns para os outros, dizendo, olha só o que esses serafins diziam ali, eles voando, né? Clamando uns para os outros, ou uns aos outros, e eles dizendo, esses serafins dizendo, Santo, 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 por 3 vezes, certamente dá a entender que esses serafins diziam uns para os outros, clamando uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Bendito e exaltado seja, né, esse Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 né? Certamente era os serafins voando, né? Aleluia, santo é o Senhor, bendito seja Deus, exaltado seja Deus. Esses serafins, eles voando impressionante, né? Eles tinham, certamente cada um tinha 6 asas. Agora imagina esses serafins, né? Com o rosto coberto, com os pés cobertos, né? E eles voando e clamando uns aos outros, e eles dizendo, certamente uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, aleluia, certamente toda a terra é cheia do conhecimento do Senhor, do poder do Senhor, louvado seja Deus. Quando nós chegamos, meu irmão, minha irmã, lá aos Romanos,
capítulo 11, versículo 36, está registrado e está escrito, Romanos, capítulo 11, versículo 36, está registrado ali no versículo 36 de Romanos, 11, está registrado o seguinte: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Observa, certamente de quem ali estava o apóstolo Paulo falando, exatamente deste Deus Todo-Poderoso, que os serafins, aleluia, com o rosto coberto, com os pés cobertos, voando e clamando uns aos outros e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Porque toda a terra cheia da glória do Senhor dos exércitos? Porque se nós for lá para o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós podemos encontrar o que está escrito ali. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ou seja, Deus ali criou todas as coisas, Deus trouxe a existência de todas as coisas. Louvado seja Deus. Quando nós chegamos, por exemplo, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1 a seguir, está registrado e está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, voltando para a palavra, aonde esses serafins, certamente segundo a Escritura Sagrada, estava ali por cima dele. A princípio, aqui nesta mensagem, segundo escreveu, o profeta Isaías, capítulo 6, no início ele já começa a dizer o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, isso Isaías certamente dizendo, que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, Isaías dizendo, eu vi, aleluia, santo ao Senhor. Quem Isaías está dizendo que viu, Louvado seja Deus. Eu vi ao Senhor, ele dizendo, eu vi ao Senhor assentado, olha, assentado. Isaías dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha só o que afirma Isaías, segundo esta palavra, que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías dizendo que ele viu ao Senhor assentado. Meu Deus, que forte, Que revelação tremenda. Ele dizendo que viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Esse Deus que por ele e esse Deus que para ele são todas as coisas. Imagine Isaías dizendo que ele viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e o seu séquito enchia o templo. Isaías dizendo, serafins estava por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os rostos, com 2 cobria seus pés, e com 2 esses serafins voavam. Aleluia! E os serafins estão voando ali com 2 das 6 asas que lhe restaram, após os serafins estar com o rosto coberto, com os pés cobertos, com relação às 6 asas que cada um desses serafins tinham. Então, eles, louvado seja Deus, estão voando, os serafins estão voando para lá, certamente estão voando para cá. Impressionante que esses serafins não estão calados, estes serafins não estão fazendo silêncio, é claro que não. Muito pelo contrário, estes serafins, eles estão clamando uns aos outros e eles estão dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isso era o que os serafins clamando, dizendo uns aos outros e declarando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos,
toda a terra está cheia da sua glória. Quem é esse Senhor dos exércitos, né? Que os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse Senhor dos exércitos, que toda a terra está cheia da sua glória, pelo qual declarava e dizia, os serafins clamando uns aos outros, declarando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse Senhor dos exércitos é o Deus que disse para Moisés, segundo a Escritura: eu sou o que sou. Louvado seja Deus. Esse Senhor dos exércitos, louvado seja Deus, que a terra está cheia da sua glória. Quem declarou e disse, clamando uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, foi os serafins. Serafins esses que tinham ali certamente cada um 6 asas, e esse serafim estava com o rosto coberto, estava com os pés cobertos, estavam voando, declarando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse Senhor dos exércitos que toda a terra está cheia da sua glória. É exatamente esse Senhor dos exércitos que não dá a sua glória para ninguém. É exatamente esse Senhor dos exércitos que não dá a glória dele nem para anjo, nem para arcanjo, nem para serafins, nem para querubins, nem para homem, nem para mulher, nem para ninguém. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Esse Senhor dos exércitos é exatamente o Deus que disse Jó, lá no livro de Jó 42, versículo 2, um versículo muito bem conhecido: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Esse Senhor dos exércitos é exatamente o Deus todo-poderoso que o salmista disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse Senhor dos exércitos é exatamente o Deus que disse Jesus: aleluia, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Esse Senhor dos exércitos, aleluia, é exatamente o Deus que julga e peleja com justiça, e ao inocente não terá por culpado, e nem ao culpado terá por inocente. Porque quem é esse Senhor dos exércitos? Esse Senhor dos exércitos, ele é certamente o juízo de toda a terra. Louvado seja Deus. Esse Senhor dos exércitos é exatamente um Deus que eu deito, durmo e acordo, porque ele me sustenta. Esse Senhor dos exércitos é exatamente o Deus que em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar com segurança ou em segurança. Então os serafins estavam ali por cima dele, com duas, das 6 asas que cada um desses serafins tinham ali, eles cobriam os rostos, com duas cobriam os pés e com duas eles voavam, e eles não faziam silêncio, eles não ficaram calados. Não, é claro que não faça silêncio, não fique calado, mas declare e diga: louvado seja Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Como declarava e dizia esses serafins, clamando aos outros: eles estão voando, eles estão voando, eles estão voando. Mas eles não estão voando calado, mas eles não estão voando em silêncio. Eles certamente não conseguiam jamais ficarem calados nem em silêncio. Aleluia, a não ser dizerem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Por quê? Dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. De geração a geração, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
De eternidade a eternidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quem é esse Senhor dos exércitos? É o que abre e ninguém fecha. É o que fecha e ninguém abre. Quem é o Senhor dos exércitos? É o Deus que quando opera, ninguém impede. Quem é o Senhor dos exércitos? É o Deus que ninguém jamais consegue escapar das suas santas mãos. Quem é o Senhor dos exércitos? É o Deus digno de adoração, digno de louvor, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Então, o Senhor dos exércitos, louvado seja Deus, ele fez por ele e ele fez para ele todas as coisas, por isso que a glória é somente do Senhor dos exércitos, né? Exatamente esse Deus que os serafins voam, eles estão voando, mas eles não conseguem ficar em silêncio. Os serafins estão voando, eles estão voando, voando, voando e declarando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Bendito seja Deus. Então, certamente aqui foi uma visão que certamente teve o profeta Isaías, né? Ao qual o profeta Isaías vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estava por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Clame aí também, declare como declarou e disse esses serafins uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, a tua vida, a tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre. Deus abençoe grandemente a vida de todos. E muito obrigado a todos que fazem parte deste humilde e simples canal. A você que tem ouvido a mensagem do Senhor através do canal, muito obrigado. A você que tem ouvido os louvores, muito obrigado. A você que é inscrito, muito obrigado. A você que não é inscrito, muito obrigado. Deus abençoe de igual modo a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Declara aí também, declara aí: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Deus seja louvado, louvado seja Deus.